O famoso físico Albert Einstein disse, quando do desenvolvimento americano da bomba nuclear, que não sei como será a Terceira Guerra Mundial, mas sei como será a quarta, com paus e pedras. A humanidade ficou horrorizada com as imagens da devastação causadas pelas duas bombas atômicas lançadas pelos americanos sobre as cidades japonesas de Hiroshima e Nagasaki. E passamos as décadas seguintes temendo que algo assim voltasse a ocorrer. Mas, como sempre parece ser, nossa espécie não aprende nada com os erros de gerações passadas, ao negligenciar os ensinamentos da história. Podemos ver como nos últimos dias, Israel, sob domínio de um governo de ultradireita, tem atacado os palestinos, o Líbano e o Irã, como já vem fazendo há décadas. Sem entrar no mérito de quem tem a razão, porque, em nossa opinião, ninguém a tem realmente, além das várias mortes ocorridas, algumas beirando genocídio por ambas as partes, só pode acabar mal para todos. Em outra recente divulgação pelas mídias globais, o presidente oligarca russo Vladimir Putin voltou a dizer que usará armas nucleares na guerra contra a Ucrânia, caso esta continue a receber ajuda ocidental. Pode ser mais um possível blefe de Putin e de seu staff militar, não sabemos. Mas o que realmente nos preocupa seriamente é o fato de que 34% dos russos consideram o uso de armas nucleares contra a Ucrânia justificado, segundo uma notícia da AFP. Essa atitude irresponsável de parte do povo russo nos faz refletir sobre o que leva a humanidade a considerar as guerras, tão frequentes em nossa civilização, como coisas banais, inclusive até necessárias. Por exemplo, em 2016, cientistas descobriram no Quênia restos humanos que demonstram os sinais arqueológicos da mais antiga guerra humana registrada, ocorrida há 10 mil anos atrás. De lá para cá, as guerras nunca deixaram de matar milhões de pessoas pelo mundo afora. Desde guerras curtas, como a citada no Quênia Antigo, até a Guerra dos 100 Anos, de 1337 a 1453, entre os reinos francês e inglês, que na realidade durou 116 anos. Bem como nossas modernas Primeira Grande Guerra Mundial, de 1914 a 1918, e que se estima ter matado 20 milhões de pessoas, além do fato irônico de ter sido chamada à época como a guerra que terminaria com todas as guerras, assim como a Segunda Guerra Mundial, de 1939 a 1945, e que quebrou todos os recordes ao eliminar entre 70 e 85 milhões de pessoas do mundo inteiro, sendo mais de 50% delas vítimas civis. Por curiosidade, em 1939, quando esta guerra se iniciou, estima-se que havia 2 bilhões e 300 milhões de habitantes no planeta. Portanto, quase 4% da população mundial foi morta durante esta guerra. Contando, é claro, com as duas explosões nucleares sobre o Japão já citadas. Percebemos neste início do século XXI que, infelizmente, o planeta está repetindo as péssimas escolhas ocorridas em épocas semelhantes do século XX. Repeteco histórico decorrente de nossa incapacidade de aprender com os erros passados. Mas, afinal, por que motivos os humanos fazem guerra? Os estudiosos relacionam várias causas, dentre elas a busca por novos territórios e controle dos recursos naturais neles existentes, a busca econômica de vantagens, vinganças, revoluções e conflitos civis internos,
nacionalismos, diferenças étnicas, motivos religiosos e a absurda guerra preventiva, como a que a Rússia está tendo com a Ucrânia. E na antiguidade, nem tão distante, obtenção de escravos entre os vencidos. Coincidentemente ou não, nas empresas há várias causas que geram conflitos internos entre as pessoas, tais como falhas de comunicação, falta de informações e recursos, divergências de personalidade e nas relações interpessoais, bem como valores diferentes e competição interna. Má gestão e ausência de planejamento que causam estresses e frustrações nas pessoas, situações todas estas que emulam as causas das guerras humanas. Inclusive, na linguagem cotidiana, há várias palavras que usamos que têm origem no jargão bélico, tais como estes exemplos. Alvo, com sentido de objetivo a atingir. Batalha, sinônimo de luta ou esforço intenso. Combate, luta ou confronto, como na expressão combate ao crime. Defesa, com o significado de justificativa ou proteção, como, por exemplo, defender uma tese. Estratégia, utilizada para definir ações a tomar em negócios, esportes, marketing, apenas para citar alguns casos. Frente, significando área ou atividade, como, por exemplo, frente de trabalho ou à frente do projeto. Guerra, em sentido figurado, como na expressão guerra de nervos. Invasão, utilizada para falar de situações perturbadoras, como invasão de privacidade. Recuar, com o significado de dar um passo atrás ou desistir de algo. Resistência, para falar de oposições, como, por exemplo, resistência às mudanças. Tiro, para fazer algo incerto, como na expressão tiro no escuro. Esses são só alguns casos do uso gramatical de palavras originadas nos ambientes bélicos e que estão enraizadas em nossa cultura humana. É, portanto, as nossas próprias características de animais humanos que as guerras ocorrem, onde damos mais importância às diferenças que às semelhanças entre nós, usando essas diferenças como armas do preconceito. Consequentemente, as guerras não desaparecerão nunca enquanto existirem pessoas no planeta. Esperamos, entretanto, que Israel, Irã e Putin na Rússia e os seus não se deixem iludir pela falsa esperança de utilizar armas nucleares sem que haja a devida reciprocidade por parte dos atacados. Isso nos dará mais alguns minutos de vida no relógio do juízo final, que simboliza o quão perto estamos da destruição nuclear e brilhantemente representado na música 2 Minutes to Midnight, da banda britânica de heavy metal Iron Maiden, em 1984. Poderemos, se os russos e outras nações não se exaltarem ainda mais nesse momento, respirar um pouco tranquilos, pelo menos até a próxima guerra, que certamente virá.